só do Brasil. É bom que a gente diga. E as incubadoras de empresas têm funcionado no Brasil? Elas funcionam, o Brasil tem exemplos excelentes. O que eu acho é que nós somos muito tímidos. Essa é uma diferença gigantesca entre nós e a China, por exemplo. Eu falo da China mais do que Índia e Rússia, porque os BRICS têm um selo um pouco esquisito, porque a China é de longe a mais avançada de todas elas. Seja, eu não sou fã da China pelo sistema político, eu não sou a favor do partido único, eu sou a favor de liberdade, de democracia. Eu acho que nós temos 1000 vantagens sobre eles, mas do ponto de vista da eficiência de implementar as coisas, de fazer as coisas acontecerem, eles têm vantagens muito grandes sobre nós. E eles fazem uma série de programas, eles implementam programas que são do tamanho da China, isso são grandes. O Brasil, nós temos uma tradição, não sei de onde veio isso, eu tenho dificuldade de entender, tem uma tradição de fazer projeto piloto. Então nós temos ideias geniais, temos projetos fantásticos, excelentes, só que são desse tamanho, e o Brasil é desse tamanhão. Então, veja, as incubadoras no Brasil, elas tinham que se multiplicar como os parques tecnológicos. O parque tecnológico, eles são os mais variados, há 1001 referências, há 1001 tradições, modelos, entende? O Brasil tinha que fazer proliferar, entende? Nós temos que abrir a sociedade brasileira a essa ideia nova. O empresariado brasileiro precisa investir muito mais em inovação. Converse com os empresários, veja o que eles falam. Eles vão concordar, em geral, que é preciso inovar. Daí esse programa, você está investindo nas pessoas? Você está investindo em produto novo? Você está tentando exportar? Você vai falar, isso é muito difícil, porque o imposto... Tudo bem, a carga tributária brasileira é alta e vai continuar alta por um longo período. Certo? Seja qual for o governo que vier no Brasil. Porque um país com as carências nossas vai ter sempre que ter uma carga tributária alta. Agora, alguém tem que me explicar por que com a mesma carga tributária, com a mesma economia, com o mesmo ambiente, com a mesma infraestrutura, você tem empresas que são altamente vencedoras, quer dizer, que são espetaculares do ponto de vista internacional e outras não são. Alguma coisa tem que explicar. O ambiente é diferente para elas, quer dizer, chove na horta delas e não chove na outra horta? Não, chove para todo mundo. Alguma coisa é diferente está acontecendo em algumas empresas. E muita coisa está mudando do ponto de vista do governo. Então, aumentar e intensificar o investimento em infraestrutura de inovação, diminuir carga, por exemplo, nós temos que diminuir o imposto, inclusive se pudesse chegar a zero, para todo tipo de investimento na geração de conhecimento novo dentro das empresas. Falar nisso, no horizonte brasileiro, vem se apresentando como um fantasma a falta de profissionais qualificados, especialmente nos ramos da engenharia e nas profissões ditas técnicas. Isso poderia ser um gargalo a atravancar o nosso desenvolvimento sustentável. Isso é um gargalo. Como é que o senhor vê essa questão? Como superar esse gargalo? Isso é um gargalo. Veja, o Brasil cresceu 2 anos em seguida 5% e nós temos uma deficiência em engenharia. Você diz como é que nós temos que superar esse gargalo? Primeiro, eu acho que nós temos que utilizar o potencial das nossas universidades. Entende? Eu conheço a minha universidade, a Universidade de São Paulo, e conheço outras da onde eu dei aula na GV e dei aula na Unicamp. Com certeza absoluta, as nossas engenharias nessas universidades poderiam duplicar as vagas que elas oferecem para a sociedade. Nós temos dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque você não pode duplicar e perder qualidade. Agora, que é possível fazer sem perder qualidade, Há uma mitologia de que você precisa ter 10 estudantes dentro de uma sala de aula, ou 15, ou 20. Olha, essa época já foi, sinto muito. Nós temos que desenvolver mecanismos como ensino à distância, com qualidade. Nós temos que desenvolver ensino presencial com qualidade, aumentar de forma acelerada as vagas das universidades. O governo não erra quando multiplica as universidades federais. Precisamos tentar e prestar atenção na questão da qualidade, isso é chave. As universidades privadas, elas também precisam, serem fiscalizadas para que a qualidade não caia. Porque não adianta ter um engenheiro que não sabe engenheirar, certo? Nós temos que ter um engenheiro que saiba fazer engenharia. Então, desse ponto de vista, eu acho que é preciso concentrar esforços. Há também uma necessidade de você divulgar para a juventude o que são essas áreas, entende? Divulgar o ensino de ciências, de matemática, de física, de sociologia, porque você precisa... É confluência, é encruzilhada, precisamos juntar. Para isso, eu acho que nós temos que envolver a universidade brasileira num esforço de país. Eu acho que isso falta. Nós temos que ter mobilização das universidades, porque a universidade mesmo tem condições de separar
quem é mais atrasado e quem é menos atrasado, entendeu? A universidade tem condições de se reciclar e se repensar. Sempre fez isso, não tem por que não fazer. Mas vai dar tempo, quer dizer, vamos conseguir pegar esse bonde histórico, da história? Não tem a menor dúvida que dá tempo. O Brasil já fez isso no passado. Veja, você tem que lembrar que de 1940 a 1980, o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo, inclusive há indicadores chineses. É verdade que nós nos industrializamos com isso. Nós criamos um país muito desigual, pobre, com uma precariedade de mão de obra. Tudo isso é verdade. Mas a pergunta é, poderia ter sido diferente? Eu acho que poderia ter sido diferente. A avaliação do desenvolvimentismo está por ser feita entre nós. Mas deixemos de lado essa discussão do passado. Vamos pensar no futuro. O que impede uma universidade de manter a qualidade e aumentar o número de vagas de 100 que ela tem para os engenheiros para 200? Eu pergunto, eu respondo para você. Nada. Isso pode ser feito muito rapidamente. Os concursos, se você precisar, podem ser feitos rapidamente. Você vai encontrar gente com qualidade. Agora, eles só serão feitos rapidamente se a universidade estiver engajada e consciente de que ela está empenhada, mantendo a sua autonomia, mantendo a sua curiosidade, mantendo tudo aquilo que ela faz com competência, mantendo o seu padrão, sem interferência de pauta, sem ingerência externa. Mas a universidade tem que estar convencida que a sua pauta de pesquisa, a sua pauta de docência, de ensino, tem que estar sintonizada com o país. Agora, para isso, é preciso olhar para a universidade, não como um local que apresenta números para a gente, mas como um local de mobilização. As pessoas têm que ser convencidas. A mesma coisa é o empresariado. Eu acho que precisa uma iniciativa nacional pela inovação, tem que envolver os empresários. Tem muito empresário que já faz isso. E diga-se passagem, são os mais bem-sucedidos, aqui e fora do Brasil. Eu acho que dá para espalhar essa cultura, que eu chamo muitas vezes, no último livro que eu escrevi, eu chamo de contracultura da inovação, porque nós temos uma cultura tão arraigada que precisa de alguma coisa diferente, certo? Eu acho que dá para fazer isso, dá para espalhar, precisa um pouco de decisão de governo junto com o setor privado e com as nossas universidades. Eu acho que dá para virar o jogo e ganhar o jogo, em especial dos BRICS. Acho que dá. Muito obrigado pela oportunidade dessa entrevista. Prazer. Nós conversamos com o professor Glauco Arbix, coordenador executivo do Observatório de Inovação e Competitividade da USP. Aos telespectadores que queiram encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo através do nosso portal www.senado.gov.br/tv. Até um próximo Cidadania.